Nosso assunto agora é o PL 4.162 de 2019, o novo marco legal do saneamento básico. Venilton Tadini, presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, está na linha com a gente. Muito obrigada, bem-vindo e obrigada por atender a Band News FM. Eu que agradeço, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui, poder esclarecer para os ouvintes e aqueles que nos assistem também. Queria começar perguntando ao senhor se o novo marco legal nos deixa mais próximos da meta de universalizar o saneamento básico no Brasil, né, até 2033. Eu acho que é fundamental porque ele estabelece condições para que haja maior atratividade de capital para o segmento. Hoje o segmento ele tem 75% do mercado com as empresas estaduais e o setor privado ocupa próximo de 15% desse mercado. Dadas as novas condicionantes, as exigências que estão sendo colocadas em relação às estruturas dos contratos-programas, para que eles se assemelhem a contratos de concessão, que haja capacidade de investimento para efetivamente a renovação dos contratos, para que tenha a possibilidade de que as metas sejam atingidas, nós temos aí um grande campo para avançarmos e atrair recursos privados para cumprirmos um programa de investimentos que deve alcançar cerca de 500 bilhões em torno de 15 anos. Então, é um dos segmentos da infraestrutura onde se encontra maior atraso, e agora mesmo, ouvindo vocês, eu vi como a coronavírus ataca também as classes menos favorecidas, principalmente aquelas que têm deficiência no trato do saneamento básico. Uhum. Ainda mais a gente está falando num momento, né, em que a recomendação básica é lavar as mãos, por exemplo, né, manter algumas regras de higiene para evitar a contaminação. Realmente essa situação dificulta muito. Queria perguntar ao senhor especificamente da chegada, né, de empresas privadas no setor ou da ampliação. O senhor mencionou esses 15% hoje de capital privado que a gente tem. Nem todas as experiências que a gente tem são experiências bem-sucedidas, né? A gente tem algumas experiências que não deram certo, inclusive que tiveram que retroceder, ou experiências que não conseguiram se comprovar eficientes. O próprio caso de Manaus, né, que há 20 anos tem um setor de saneamento privatizado e que no último ranking do Instituto Trata Brasil, os dados de 2018, estava com a 5ª pior situação do Brasil, né? Como é que a gente pode fazer com que o privado e o público trabalhem juntos para que a gente tenha, de fato, uma eficiência no setor, para que a eficiência seja garantida? Sem dúvida alguma, é fundamental a complementação pública e privada, e isso acontece no setor, logicamente, nas várias continentes do mundo. Na própria Europa, você teve movimentos de idas e vindas. Nós temos um modelo que se baseou em empresas estaduais na estrutura do antigo Planasa, mas, infelizmente, pela crise fiscal do Estado, esse modelo ele se exauriu. Então, nós temos efetivamente patinado, principalmente nas regiões mais carentes, no avanço do tratamento do esgoto e na coleta também desses serviços e na disponibilidade de água. Agora, o que é fundamental ressaltar é que nós estamos partindo também com exemplos que deram certo para a sociedade, como a própria Sabesp, que é uma empresa, provavelmente hoje é a maior empresa de saneamento do mundo, e tem qualidade, e tem efetivamente um compromisso com metas importantes. O fato é que essa questão ela tem que ser tratada, e eu acho que esse marco ele é importante para isso, no estabelecimento de metas e de critérios, como, por exemplo, o fato de termos agora a Agência Nacional de Água e Saneamento, a ANA, que vai estar dando diretrizes e referências para que isso aconteça, para que a gente possa ter condições de ter contratos mais robustos, de ter metas mais objetivas e ter comprometimento com aqueles que têm os contratos, sejam eles renovados de contratos de programa ou venham ser contratos de concessão, que efetivamente essas metas e as responsabilidades sejam cumpridas. Eu acho que não é a questão de dogmatismo, eu acho que é uma questão de pragmatismo, e todo capital é bem-vindo, desde que nós tenhamos condições de atingir nosso objetivo. Eu sempre costumo dizer que eu não me importo muito se é pato ou pato. O nosso objetivo é o ovo. Eu quero saber que, efetivamente, o investimento ocorra e que a população
principalmente a mais carente, das regiões mais próprias, sejam atendidas. Eu queria entrar justamente nesse ponto que o senhor tocou agora, que é a questão de a gente ter uma regulação nacional, né? Hoje a gente tem diretrizes basicamente locais, a partir das agências reguladoras locais. O fato de agora a gente ter uma agência, a Agência Nacional de Águas, no caso, que deve regular nacionalmente, pode fazer diferença para que a gente tenha uma homogeneização de como esse serviço é prestado? Você tocou num ponto muito importante, né? E também é importante destacá-lo pelo fato de que o nosso modelo para efeito do setor de saneamento e também de tratamento de resíduos, principalmente saneamento, ele é sui generis. A gente tem o poder concedente, o município, ele tem a grande parte do mercado na mão dos governos estaduais, com as suas empresas estaduais, e os recursos não onerosos hoje vêm do governo federal. Então, esse Frankenstein, do ponto de vista jurídico e institucional, ele é um dos problemas estruturais que o próprio setor enfrenta. O que se tentou nesse marco regulatório foi tentar, a partir dessa estrutura existente, deixar condições mínimas para que possa haver uma sinalização clara em relação aos quesitos necessários para se atingir os objetivos. A ANA, logicamente, não vai tomar o papel do poder concedente. Esse é constitucionalmente hoje definido pelo Supremo, delegado ao município. Mas ela pode estabelecer normas de referência para os municípios, né? Porque vamos lembrar que é importante que nós temos municípios com baixíssima capacidade financeira. O setor de saneamento é um setor que necessita de escala para investimento, então a necessidade, muito provavelmente, em vários casos, de ocorrer o agrupamento de municípios sob a batuta do Estado, e é fundamental que haja uma orientação de referência para essas regras, porque, tecnicamente, o próprio acompanhamento, a própria forma de exercer o papel que lhe cabe de concedente na fiscalização e no controle da execução do serviço, é absolutamente fundamental termos uma referência superior que nivele, que estabeleça a qualidade e a forma de se atingir esses objetivos para a universalização. Por fim, queria perguntar ao senhor, num artigo recente, o senhor cita um corporativismo que atrasa o setor num nível institucional e num nível legal. Esse corporativismo vem justamente desse encaixe meio esquisito de instâncias diferentes? Não tenha dúvida, porque na medida em que fica claro que aquele que não tiver a competência técnica, a capacidade financeira, ele não vai renovar os seus contratos de programa, certamente agora eu diria que o corporativismo vê uma grande muralha cair, porque ele viu que, enfrentando a sociedade no campo aberto, ele não considera capacidade de enfrentamento com sucesso. Então, parte para a guerrilha, né? Obviamente, para cada tipo de ação, seja no que diz respeito à regulamentação, que deverá ocorrer em 6 meses para definir a capacidade de investimento, seja para as ações da própria ANA, tudo isso é contrário àqueles que sempre trabalharam com a roupa do passado para tentar caber nesse momento de necessidade, e visto que o rei ficou nu, vão ter que tomar providências, né? A primeira se entrincheirando, a segunda certamente vai ter que se adequar e ceder para que a sociedade avance. Queria agradecer a participação do presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base, Venilton Tadini. Muito obrigada ao senhor pela atenção com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado à Band News, estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento ou entrevista maior que seja necessário.